Mês passado eu resumi Coraline, então nessa saga de falar de todas as animações da Laika, veremos o próximo filme da empresa por ordem cronológica. Paranormal. O filme começa mostrando uma cena de zumbi terrivelmente mal feita e pessimamente atuada. Então, vemos que uma criança que está assistindo com sua avó, que não entende nada dessa bizarrice, seu pai pede para ele jogar o lixo fora. Então a véia pede para ele dizer pro pai subir o termostato porque seus pés estão gelados. Norman não faz, mas ele grita dizendo que já falou várias vezes que a avó dele já morreu. O guri sabe, mas a senhora continua falando com ele. Então, o que ele deveria fazer? Ninguém acredita que ele a vê. Age como se ele fosse um mentiroso ou até maluco. Seus pais até discutem sobre o assunto, já que sua mãe acha que ele apenas está passando pela fase de luto, e seu pai acha que isso é um comportamento de hippie fresco. O coitado fica lá todo triste no quarto ouvindo papo. Só que o velho cita o tio da esposa, chamado Pendergast, que aparentemente desfez espíritos igual ao Norman. A cena troca pra esse tio vendo fotos da família e murmurando ter pouco tempo. Além de vermos que ele quer ver o Norman especificamente, dá pra ver pelo quarto e suas coisas que o menino realmente gosta de zumbis. Na rua ele fica cumprimentando as pessoas, só que isso faz ele parecer maluco, já que não tem ninguém lá. Até os vizinhos dele devem pensar isso. Só que numa transição perfeita, descobrimos que ele tá falando com vários fantasmas, incluindo um mafioso que foi simplesmente jogado no rio com os pés presos no cimento. Mas deixa quieto. Dá pra ver pelas decorações da cidade que estão na época do Halloween, e que os moradores gostam especificamente das bruxas, já que tem até uma estátua de uma. Chegando na escola, todos param para olhar pro guri como se ele fosse uma espécie de aberração que não pode chegar perto deles. Ele vê alguém observando de longe, mas ignora por achar que é sua imaginação. Isso de aberração é tão verdade que escrevem isso no armário dele. Isso deve acontecer com certa frequência, já que ele já tinha um pano e álcool no armário. E não só ele, mas esse moleque gordinho também. Pra piorar, um tal de Alvin aparece zombando a cara dele junto de seus seguidores bocós. Ele mata uma mosca e diz pra Norma falar com o fantasma dela. No teatro do colégio, eles estão ensaiando uma peça sobre a história da cidade. Aparentemente, os fundadores da vila, felizes, encontraram uma bruxa malvada entre eles. Ela foi julgada e condenada a enforcamento, e como vingança, a bruxa amaldiçoou seus acusadores de ter uma morte sombria e terrível, além de voltarem do túmulo como mortos-vivos, almas amaldiçoadas por toda a eternidade. Só que o guri começa a ver a escola queimar, seus colegas viraram outras pessoas, mas isso estava só na cabeça dele. Mais tarde, voltando para casa, Neil vai atrás dele para conversar. Ele apenas o aconselha a não ligar para esses caras, já que não dá para parar eles, porque faz parte da natureza humana. Mas no meio do caminho, o tio avô do Norman aparece para falar com ele. A criança diz que não tem permissão para falar com esse velho esquisito, porém ele diz que vê fantasmas igual a ele, além de que sabe que ele tá vendo coisas a mais como rosto e mau presságio. O velho fala que a maldição da bruxa é real e que graças ao dom de Norman, ele é o único que pode impedir que ela se cumpra. Mas o velho tá quase indo para além e Neil começa a arremessar comida nele antes que possa dizer o que o guri deve fazer. Apenas para ele procurar o sinal e vai embora. Neil queria saber se ele realmente é fantasma e pede para ver se ele consegue encontrar o espírito do cachorro dele. Neil pergunta se todo mundo vira fantasma, mas aparentemente são só as pessoas que deixam coisas pendentes, ou às vezes as que morreram de repente ou de um jeito ruim. Ele acha o cachorro que com certeza foi vítima da última opção. O gordinho fica brincando com o cachorro e depois faz Norman brincar também. O Sr. Pendergast chega muito irritado em casa pelo sobrinho neto não ter dado ouvidos a ele, só que ele acaba morrendo, voltando à vida, porque aparentemente a morte não tinha força para puxar ele, mas provavelmente ela pegou um guindaste, já que em seguida foi de Santos para valer. Na apresentação da escola, tava tudo indo muito ruim, porque as crianças atuam muito mal, só que Norman vê uma coruja em seguida sua volta queimando de novo. Do nada, ele vai parar numa floresta séculos atrás e alguns homens estão o perseguindo. Ele é pego por uma árvore que diz: os mortos estão voltando. Então ele sai dessa alucinação berrando a mesma frase e cai do palco. Indo para casa, ele leva um esporro do seu pai, que diz que já chega disso e o deixa de castigo. Sua mãe tenta confortá-lo dizendo que por medo as pessoas falam coisas ruins. Ele responde que o pai não tem que ter medo do filho, mas ela quis dizer que ele não tem medo dele, mas sim por ele. No dia seguinte, todas as crianças estão rindo dele e o chamando por apelidos babacas, como a Norman. Crianças são cruéis. Mas enfim, ele se esconde no banheiro, mas seu tio fantasma aparece por algum motivo de dentro da privada. Ele diz que para ter seu descanso eterno, tem que passar a sua tarefa para outra pessoa, no caso Norman. O aniversário da morte da bruxa é hoje, que se seu fantasma acordar, ele irá levantar os mortos. Seu dever é mantê-la no túmulo lendo o livro do local onde ela está enterrada. O tal livro é o que está nas mãos do seu tio avô. Não esse fantasma, obviamente, mas sim o cadáver dele na casa do alto da montanha. Pobre Norman terá que fazer isso antes do sol se pôr. Mesmo com medo, ele aceita essa estranha tarefa. Então, o mano tá livre e vai embora. Alvin estava vindo atrás da porta e é arremessado quando o véio explode. O problema é que ele diz que Norman pagará por isso.
Neil chama ele pra jogar rock, mas então ele explica o que tem de fazer. O moleque queria ir junto, mas Norman diz pra ele ir pra casa logo. Ele conversa com sua avó, então ela diz que prometeu sempre cuidar dele em qualquer situação e que tudo bem ele ter medo desde que isso não mude ele. Isso faz ele criar coragem pra fazer a sua tarefa. Ele vai até lá de bicicleta, só que no meio do caminho ele acaba derrubando um jovem que estava se mostrando para umas meninas. Ao chegar na casa, que é bem bizarro, diga-se de passagem, ele acha o livro, só que seu tio tá segurando ele. Tirar das mãos deles foi difícil e nojento. Depois ele vai para a floresta, onde devia ser o túmulo. Porém, o livro era um conto de fadas, e para piorar, Alvin chega para encomendar ele. O sol se põe, a maldição se concretiza. Ele estava bem em cima de onde enterraram as 7 vítimas da bruxa. Todos eles saem dos seus túmulos. Um dos zumbis até fala que ele precisa parar, mas não escuta tudo e sai correndo. Courtney vai na casa de Neil procurando seu irmão, mas fica sem palavras ao ver Mitch atender a porta só de toalha. Só que tipo, como ela sabe onde Neil mora? Ou melhor, como ela conhece o Neil? Em nenhum momento ela vê os dois juntos, e mesmo se ela tivesse visto na cena da janela, não tem como ela saber quem ele é, já que nem o Norman, que estuda na mesma escola, conhece essa criança. Mesmo que a limite regulem de idade, os dois não se conheciam antes disso, então não tem como dizer que ela sabia quem ele era por intermédio dele. Isso acaba sendo uma baita forçação de barra pro núcleo 2 se juntar com o primeiro. Mas seguindo a história, Neil conta que ele foi pro cemitério e os três se juntaram para resgatar ele. Voltando ao núcleo 1, eles vão na casa do velho. Norman nota que onde ele estava não era o verdadeiro túmulo da bruxa, porque lá havia um 7, que é o mesmo número de vítimas da maldição. Então ele precisa descobrir a localização correta. A dupla se esconde dos zumbis, só que o Alvin entra em pânico e sai correndo. Norman vai também e eles saem juntos. Mitch se distrai no volante e quase atropela o Norman, só que desvia e acerta um zumbi. O melhor é ele querendo fazer recitação num corpo sem a cabeça. Eles saem dali e os zumbis também vão em direção à cidade, ou inclusive em cima da avó do Mitch. Neil tem a ideia de ligar para uma colega para saber como descobrir onde a bruxa foi enterrada. Ela diz que as pessoas acusadas de bruxaria não eram mais consideradas humanas. Então óbvio que ela não estaria no cemitério, mas sim num túmulo não marcado. E para descobrir onde ela realmente está, teriam que ir investigar na prefeitura, já que foi lá o julgamento dela. Mas no meio do caminho, Mitch perde o controle e a avó sai capotando numa lomba. De alguma forma ninguém se machuca, então eles terão que seguir a pé. Os zumbis estão andando pela cidade assustando geral. Só que quando eles veem que a sociedade se tornou, eles é que ficam assustados. Só que a população se une para acabar com eles. Nossos heróis finalmente chegam na prefeitura, só que o zumbi que o estava seguindo também. A sala de registro está lotada e só Norman tá levando a história a sério. Na briga generalizada, os mortos-vivos estavam levando a pior, então seu líder os chamou para saírem de lá. Depois, eles também vão para a prefeitura e a invadem, só que uma véia os vê e avisa todo mundo. Voltando aos protagonistas, eles não estão achando de jeito nenhum o registro correto. Tudo piora quando a multidão enfurecida aparece. Norman fica irritado com seus amigos por não serem úteis, ainda mais que seu irmão desmerecendo todas as forças do guri para consertar as coisas e o chamando de esquisito. Ele diz que não pediu ajuda de ninguém e expulsa todo mundo. Um zumbi chega onde Norman está. Ele foge levando o livro do seu tio-avô junto dele. Ele sobe até o ponto mais alto da prefeitura e tenta ler a história pra bruxa, mas ela só acha tudo engraçado e tá com raio nele. Norman vai pra 300 anos no passado, no julgamento da bruxa. Ela se chamava Agatha Prendergast e tinha apenas 11 anos quando foi julgada. Ela foi acusada por 6 pessoas que deram seus testemunhos ao juiz. Agatha foi julgada culpada e sentenciada à execução. A guria se defende dizendo que ela estava apenas brincando. O juiz grita com ela dizendo que ela estava mexendo com fogo e falando com os mortos. A menina se irrita com a situação e explode ao mesmo tempo que grita que todos irão se arrepender. Norman acorda na sala de registro com zumbis encarando. Ele pergunta como eles puderam fazer aquilo com uma criança. O líder diz que ele tem que parar na maldição, já que ele consegue falar com os mortos. Eles querem que ele leia o livro pra Agatha, para que aquelas 7 almas possam voltar aos túmulos e enfim descansar. Ele fica irritado com o pedido e pergunta de novo por que fizeram aquilo, e a resposta era bem simples. Estavam com medo. Pro juiz aquilo era o certo para mantê-los seguros, mas só na morte percebeu que estava errado. Norman diz que de geração em geração alguém tem que ler a história pra ela, mas a maldição sempre volta no ano seguinte. Como isso não é o suficiente, ele decide ir até a bruxa falar com ela. Norman sai da prefeitura junto dos zumbis. Ele explica o que tá acontecendo e como resolver, só que ninguém escuta e quase atropela Zé Areia. Mas finalmente, depois de 1 hora e 7 minutos de filme, a Kurt resolve fazer algo de útil defendendo seu irmão caçula. Seus amigos também, fazendo uma corrente para proteger o menino e os zumbis. Eles defendem o Norman e os repreendem por estarem causando tanta bagunça. Mas poxa, nada, 7 mortos saem dos túmulos e ficam andando pela cidade. Queriam o quê? Que eles ficassem esperando para levar uma mordida de zumbi? Bom, continuando. A multidão percebe que os zumbis não querem fazer mal a ninguém, só querem acabar com esse castigo. Eles desistem de queimar os mortos e soltam as armas. Só que aparece essa criança para derrubar o braço de um deles. Era pra ser um baita gesto simbólico deles fazendo as pazes. Mas só consigo pensar no porquê essa menina tá com esse troço. Tipo, um braço de um cadáver de 300 anos saiu carregando pela cidade. Depois o Norman que é normal pra falar com fantasmas, uma criança que sai colecionando parte de cadáver em geral acha fofo.
Enfim, a bruxa fica irritada e está destruindo todas as coisas a ver com bruxa na cidade. Para Norman diz pra Neil que eles não sabem o que fazer. Courtney retruca que ele sabe sim. Seu mano precisa ir até o túmulo da menina para ler aquele livro. Ele tá com medo, mas ela faz um discurso bem esquisito sobre não desistir e por algum motivo isso funciona. O padre Norman os leva até o local correto do túmulo. Na floresta, as árvores começam a se contorcer, deixando a família de Norman presa e os separando. Então, o garoto se vê obrigado a seguir sozinho. Não leva muito pra ele se encontrar com a Agatha. Ele diz que ela não conhece, mas ele sabe quem ela é. Além de dizer que eles são bem parecidos. Ela nega, já que ele é menino e tá vivo. Então ele argumenta que sabe como ela se sente e fala pra ela dormir. Só que ela se irrita e tenta fazer ele de santos. Só que ele desvia de tudo e chega na frente dela, que tá possuída pelo ódio e rancor. A Agatha taca vários raios nele e manda ele embora. Mas ele se nega e começa a contar uma história. Mas ao invés de ser um conto de fadas, era sobre o que aconteceu com ela no passado. Ele explode de novo, lançando pra longe. Só que Norman continua contando a história, o que só serve pra ela ficar mais irritada e querer machucar ele. Norman fala que o fato dela querer machucar os outros por vingança torna igual aqueles que a mataram. Depois ele diz que a Agatha precisa parar, porque agora ela foi consumida pelo mal, porque se focou demais nas pessoas ruins que esqueceu das boas. Ele disse pra ela lembrar de quem amava e cuidava dela. Ela não queria voltar ao passado, mas Norman segura a mão dela e tudo de repente fica calmo. Ela lembra da vez que sua mãe a levou num bosque e contou várias histórias com finais felizes. Ela só não imaginou que seria a última vez que a veria, já que o pessoal do julgamento apareceu e levou a Agatha embora. Norman diz que as pessoas, quando sentem muito medo, podem fazer ou falar coisas bem ruins, e que ela ficou tanto tempo sentindo medo que acabou esquecendo da pessoa que foi um dia. Também que ela não é uma bruxa, mas sim uma guria com um dom especial que só desejava ser entendida pelos outros, assim como ele. Além de dizer que machucar pessoas ruins não vai ajudar em nada, e que só tem que pensar nas pessoas que realmente se importam com você. Agatha enfim entende que é melhor deixar tudo isso pra trás e dormir em paz, assim finalmente descansando e se juntando com sua mãe. Aconteceu o mesmo com as pessoas do julgamento e essa bizarrice acaba, tirando que a cidade tá toda quebrada e arrebentada, mas ao menos ninguém morreu. E as pessoas levarem o Norman mais a sério, até o pai dele aceita que a mãe dele tá sempre lá e dá um oi. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Também deem like se gostaram, se inscrevam se quiserem. Obrigado por assistir e tchau!